Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais um domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor, com os nossos louvores, com as nossas canções, através da nossa vida. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, para que a gente fale com o Senhor nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Deus, te agradecer porque nós estamos aqui. Deus, te agradecer porque as tuas misericórdias, Deus, e a tua graça se renovou sobre nós, Pai. Deus, então eu quero te agradecer, Pai, por isso. Quero te agradecer pelo teu amor, Deus, pela tua cruz. Pai, te agradecer porque se nós estamos aqui, Deus, se a tua salvação nos alcançou, Deus, nós somos abençoados por isso. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós temos gratidão no nosso coração por conta disso. Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pela oportunidade, Deus, de te adorar. Pela oportunidade de render louvores ao Senhor. Isso tem sido tão latente no meu coração essa semana, de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é na nossa vida. Pai, eu quero nesse momento te apresentar este culto ao Senhor, esses momentos de louvores. Pai, que o Senhor receba os nossos louvores, Deus, como aroma suave. Pai, que verdadeiramente, Deus, os nossos louvores não venham das nossas vozes, da nossa boca, mas que venha, Pai, do nosso coração, mas com uma racionalidade, Deus, necessária para isso. Deus, porque nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Então recebe os nossos louvores e se faça presente nesse momento de louvor, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a cantar dos Salmos e Hinos, o hino 389, que tem por nome Promessa Bendita. E ele fala do brilho do Senhor, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, eu sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Esse hino eu ouvi no domingo passado e ele ficou na minha mente durante a semana inteira, sabe? Esse refrão, brilho celeste, enche a minha alma. E eu queria te convidar nessa noite a cantar isso com muita alegria, sabe? Dizer brilho celeste, brilho que vem de Deus, sabe, para a nossa vida, que Ele enche a nossa alma, que Ele enche a nossa vida diariamente. Amém, queridos? Peregrinando por sobre os montes, dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não há de ocultar. Se apaga junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, Cristo é meu. A
luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto ao Mestre seguindo, dando louvores da salvação. Aleluia! Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia! Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Cante isso. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia! Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Dando louvores, pois Cristo é meu. Dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Vamos declarar que Ele é o nosso grande amor, o único Deus em quem nós confiamos. Diante de tantas coisas que têm acontecido, Ele é o único Deus em quem confiamos. Aleluia. Tu és meu grande amor, príncipe da paz, minha esperança, o único Deus em quem confio, em quem confio. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Aleluia, a nossa única esperança. Tu és meu grande amor, príncipe da paz, minha esperança,
Ele é santo, Ele é santo, Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é digno. Aleluia, glórias ao Teu nome, Pai. Vamos declarar que eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Aleluia. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, aleluia, oh Deus, nós cantaremos sempre louvores a Ti, aleluia, na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Como é bom, Deus, estar aqui te adorando, te louvando, Pai. Como é bom sentir a Tua presença, Deus. Como é bom poder te louvar, Pai. Como nós somos agradecidos por isso, Deus, por esse privilégio de te adorar, de te louvar, de te engrandecer, Pai. Como é bom. Aleluia. Aleluia.
Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais mostrar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero louvar. Quero adorar-te. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia! Toda a criação adora a ti, Pai. Toda a criação se rende ao Senhor. Aleluia! Quero louvar-te. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero adorar-te. As aves do céu Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia! Esse cântico diz: as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Isso é muito forte, porque está dizendo aqui que toda a criação adora ao Senhor. E quem somos eu e você para não adorar, queridos, para não louvar, para não levantar a nossa voz? Às vezes a gente se sente tão desanimado diante das situações da vida, mas eu queria que você cantasse esse refrão nesse momento junto conosco, dizendo isso: Deus, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo, elas refletem o teu poder, e eu também, eu quero louvar, eu quero engrandecer, eu quero adorar ao Senhor. Amém? Cante conosco, querido, aí onde você está. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia. Oh Deus, recebe, Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe os nossos cânticos, Pai. Recebe, Deus, recebe a nossa adoração, Pai, como aroma suave, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, irmãos. Que Ele receba a nossa adoração, os nossos cânticos, na presença dEle, em Sua presença. Eu queria que você meditasse comigo nesta noite, em João capítulo 17. João capítulo 17. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode deixá-la aberta, que nós vamos percorrer esse texto, ouvindo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre esse momento. Amado Deus e Pai, estamos diante do Senhor, com a Tua palavra aberta diante de nós, e rogamos-te, Pai, que Tu fales ao nosso coração, que Tu manifeste a Tua glória, o Teu poder em nós, que a Tua palavra, Senhor, caia em nosso coração, como uma semente cai em terra fértil, para que ela possa produzir aquilo que o Senhor determinou para que ela produzisse, Pai, nesta noite. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, que estão ligados em Senhor, que Tu também os abençoe, que Tu também os guarde. Fala conosco, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, nesta noite, meditar, como falei, nesse capítulo de João, capítulo 17, que é uma oração de Jesus. Todo o capítulo 17 é Jesus orando ao Pai, é Jesus intercedendo diante de Deus, e essa foi a penúltima oração de Jesus antes da sua crucificação. Depois ele sai daqui, pouco tempo depois ele vai para o jardim do Getsêmani, e ali mais uma vez ele ora ao Senhor, mais uma vez ele busca a face do seu Pai, mas aquela outra oração, esta outra oração, nós vemos que Jesus estava angustiado por causa daquele momento, angustiado talvez por mim e por você, e nós sabemos que Jesus sempre orou, Jesus sempre foi aqui na terra um homem de oração, e aqui ele tem uma conversa longa com os seus discípulos. Essa conversa começa lá no capítulo 12, e ele vai conversando com os seus discípulos, ele vai ao capítulo 13, no capítulo 13 a gente conhece quando Jesus lavou os pés dos discípulos. No capítulo 14 ele fala para os seus discípulos acerca da vida eterna, acerca da morada celestial. Ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No capítulo 15 ele fala sobre a videira verdadeira, que ele é a videira verdadeira. E no capítulo 16 ele fala do Espírito Santo, que ele mandaria em seu lugar o nosso Consolador. E depois então de ter essa conversa longa com os discípulos, ele ora ao Senhor, e ele faz então esta oração ao Senhor. E é uma oração muito rica, porque aqui, queridos, a gente consegue perceber aquilo que estava no coração de Jesus. A gente consegue perceber como era o coração de Jesus, como ele estava momentos antes dele ser preso e crucificado e morto. Mas ele não fala somente disso, ele traz para nós aqui ensinamentos profundos.
E a primeira coisa, queridos, que eu gostaria de meditar com você, é que nesta oração, Jesus ele demonstra todo o seu amor. Ele deixa fluir dos seus lábios, do seu coração, o amor, a dedicação e a obediência ao Pai. Nesta oração, você pode ver que Jesus demonstra todo o amor, toda a dedicação e obediência ao seu Pai, cumprindo todos os seus propósitos. Olha só o que diz o versículo, a partir do versículo 2, melhor, a partir do versículo 1, ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Essa primeira parte, irmãos, da oração, até o versículo 5, você vê que Jesus está orando ao seu Pai, ele está adorando a Deus, ele fala da salvação, ele fala que o Pai ouve a sua voz, ele fala que glorificou o nome do Pai na terra, cumprindo a obra que lhe foi confiada. Então ele demonstra aqui todo o amor, toda a dedicação e toda a obediência ao Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz. E se o nosso Jesus, ele foi obediente, ele amou o seu Pai, ele se dedicou ao seu Pai, ele deixou-nos o exemplo para que a gente possa segui-lo. Como eu disse, o coração de Jesus está sendo exposto para nós, foi exposto para os seus discípulos, então a gente pôde conhecer, talvez de uma maneira tão clara, aquilo que Jesus de fato era, aquilo que Jesus tinha no seu coração. Só que ele não demonstra somente amor pelo Pai, ele também demonstra amor aos seus discípulos, ele demonstra amor e dedicação aos seus discípulos. A obediência ele só colocou no Pai, mas nos discípulos, que eram os seus discípulos originais, e agora nós que somos seus discípulos, ele demonstra então amor e dedicação aos seus discípulos que estavam ali, e a nós hoje. E você pode ver comigo, Jesus demonstrando então esse amor, essa dedicação pelos seus discípulos. Ele fala no versículo 9, é por eles que eu rogo. Jesus está falando aqui que ele orava pelos seus discípulos. Esta frase pequena, é por eles que eu rogo. Ele está falando, olha, é para os meus discípulos que eu estou rogando, é acerca deles que eu estou pedindo ao Senhor, que o Senhor os abençoe. Então ele ora por eles, e ele ora por proteção dos seus discípulos. Você pode ver isso comigo no versículo 11, ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, queridos, ele demonstra esse amor pelos seus discípulos, orando por eles. E ele faz aqui, então, nesses 2 versículos que nós lemos, ele pede pela proteção dos seus discípulos.
Ele está orando ao Pai, ele está orando a Deus, pedindo que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los, porque ele sabia que ele estava indo embora, que os discípulos precisariam da proteção do Pai, que os discípulos precisariam continuar andando nos passos que ele deixou. Então ele ora, irmãos, pedindo proteção aos seus discípulos, e ele hoje é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Ele continua orando ao Pai por nós, por mim e por você. Ele é o nosso advogado. Ele está à direita do Pai, ainda intercedendo por nós, e ele continua nos protegendo nos dias de hoje. Você pode ver também que Jesus ora pela alegria dos seus discípulos, porque aqui, nesse momento, eles estavam entristecidos, porque eles sabiam que Jesus ia ser crucificado. Jesus estava demonstrando a eles que ele estava de partida. Então os seus discípulos muito provavelmente estavam entristecidos, mas o Senhor Jesus, no versículo 13, ele vai dizer assim: mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus então orou, irmãos, pela alegria dos seus discípulos, para que eles então fizessem a obra do Senhor com alegria, que eles continuassem a obra do nosso Jesus, com toda alegria, com toda perseverança, com fé, não de forma obrigatória, mas que eles fossem alegres ao anunciar o Evangelho. Dos versículos 14, irmãos, até o versículo 16, Jesus ora para que eles fossem guardados do mundo e do maligno. Leia comigo o versículo 14, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus agora faz menção do mundo e do maligno. Ele pede ao seu Pai, então, que os seus discípulos fossem guardados deste mundo e fossem guardados do mal, do maligno. Ele intercede pelos seus discípulos, pedindo ao Senhor que os guardasse, pedindo ao Senhor que os protegesse do mal, os protegesse do diabo. E Jesus ainda continua fazendo isso conosco. Nós ainda continuamos sendo seus discípulos e somos guardados, somos protegidos da fúria do inimigo. Jesus então orou por eles, irmãos. No versículo 17 até o versículo 19, Jesus ora pela santificação dos seus discípulos. Olha o que diz o versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus ora pela santificação dos seus discípulos. Ele diz: olha, santifica-os na verdade, fortaleça-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então Jesus ora pela santificação dos seus discípulos, ele ora para que os seus discípulos pudessem manifestar a santidade dele no mundo, depois que ele fosse assunto aos céus. A partir, irmãos, do versículo 20, olha que coisa interessante, do versículo 6 até o versículo 19, Jesus ora especificamente pelos seus discípulos. Mas a partir do versículo 20, ele ora por nós. Jesus intercede pelas futuras gerações que ainda viriam a crer nele. E ele fala isso, ele diz assim: não rogo somente por estes. Ele está falando ao seu Pai: olha, eu peço que o Senhor guarde os meus discípulos, que o Senhor santifique os meus discípulos, que o Senhor proteja os meus discípulos, que eles continuem fiéis,
que eles continuem seguindo os meus passos, mas eu quero orar por aqueles que ainda vão crer em meu nome. Ele diz isso no versículo 20, e não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amado, Jesus orou por nós. 2 séculos depois, 2000 anos depois, melhor dizendo, nós ainda somos alvos dessa oração de Jesus, porque Jesus orou ao Pai, e a oração de Jesus foi ouvida diante do Pai. Então, o Senhor Jesus ainda continua, essa oração continua atual, continua válida, porque Jesus orou por nós, orou por aqueles que vieram antes de nós, e orou então por nós que também cremos na sua palavra, cremos nele através da palavra do Senhor. Então Jesus continua, amados irmãos, intercedendo por nós, orando por nós. Eu não sei se você está percebendo a grandeza, o amor, todo sentimento que Jesus expressa nesta oração, não somente ao Pai, não somente a Deus, mas também aos homens, aos seus discípulos, às futuras gerações que viriam. Jesus está abrindo o seu coração a Deus, ao seu Pai, e orando pelos seus discípulos, orando por nós. Jesus, irmãos, Jesus fez uma oração há 2000 anos atrás, e o Pai ainda continua atendendo esta oração. Ele continua atendendo, porque ele diz: não rogo por estes, somente por estes, eu rogo por aqueles que vierem a crer em mim. Então a oração de Jesus nos alcança no nosso século, no nosso tempo. Esta oração ainda está ativa, viva, porque Jesus orou por nós. Mas ainda, queridos, a partir do versículo 21 até o versículo 25, Jesus ora pela unidade da igreja consigo mesma e com a unidade da igreja com a Trindade. Jesus começa então a falar sobre a unidade que havia entre ele e o Pai, e ele roga então pelos seus discípulos, ele roga então pela igreja, ele orou pela sua igreja, ele orou pelos seus discípulos, ele orou pela igreja que ele fundaria lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre os discípulos. Mas ele ora também pela unidade de nós uns com os outros, mas da sua igreja junto com o seu Pai. Olha só o que diz, junto com a Trindade, melhor dizendo. Olha o que ele diz a partir do versículo 21. A fim de que todos sejam um. Jesus orou pela unidade do seu povo, que nós devemos ser um só povo, um só corpo, o corpo de Cristo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha que coisa linda. Jesus rogando ao Pai que nós fôssemos um com Ele e com o Pai, e também com o Espírito Santo, porque a Trindade Santa, a Trindade que é a divindade que nós adoramos, o Deus Todo-Poderoso que nós adoramos, o único Deus verdadeiro, que se manifesta na pessoa do Pai, que se manifesta na pessoa do Filho, que se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Ele roga então por esta unidade, ele roga para que nós possamos manter essa unidade entre nós e também com o Senhor. Então, amados irmãos, nós vimos aqui que ele demonstra todo o seu amor e a sua dedicação ao Pai. Nós vimos aqui que ele demonstra todo o seu amor, toda a sua dedicação aos seus discípulos da sua época, e ele, então, nós vimos que ele orou por eles, que ele orou por proteção, orou por alegria, orou para que eles fossem guardados do mundo e do maligno, ele orou pela santificação deles, ele orou pelas gerações futuras, nos alcançando, e ele orou pedindo a unidade da igreja consigo mesma, mas a unidade da igreja com a Trindade.
com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, eu quero destacar aqui, ainda nesta oração, algumas falas de Jesus, e eu quero aplicá-las a nós hoje. Tudo que nós já falamos já pode ser aplicado na nossa vida, porque Jesus também deseja a nossa alegria, Ele deseja a nossa santificação, Ele nos protege desse mundo. Mas algumas frases aqui, irmãos, que eu cunhei do texto e quero compartilhar com você e aplicar na minha vida e na sua vida. A primeira fala de Jesus está no versículo 3. Olha só o que Jesus diz no versículo 3 do capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu separei aqui, que te conheçam a ti. Esta expressão, Jesus fala, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, e te conheçam não somente a ti, mas também a mim, que sou o Filho, a quem o Senhor enviou. O que Jesus está falando para nós, irmãos e irmãs, é que nós devemos conhecer a Deus. Nós devemos buscar um conhecimento maior de Deus a cada dia da nossa vida. A cada dia nós devemos ansiar por conhecer mais a Deus, por estar mais próximos de Deus. E ele fala que a vida eterna é isto. Ele está falando que, olha, a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Ele está dizendo, a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é ter intimidade com Deus. A vida eterna não é quando nós seremos levados para outro lugar, que nós chamamos céu, ou essa terra, quando ela for transformada, e nós seremos colocados aqui novamente, não sei. Mas Jesus ora, irmão, dizendo que a verdadeira salvação é conhecer a Deus, é conhecer o Filho, é conhecer o Pai, é conhecer o Espírito Santo. E eu quero rogar a você, e rogar a Deus, que encha o seu coração desse desejo de conhecer a Deus, desse desejo de buscar mais a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Busca o Senhor, diz a Ele que você quer conhecê-lo, que você quer já experimentar a vida eterna aqui nesta terra. Precisamos, então, amados irmãos, buscar o conhecimento de Deus. Não somente o conhecimento que nós temos através da palavra, porque nós podemos ter o conhecimento de Deus através da sua palavra, mas não termos o conhecimento de Deus pessoal. Nós não conhecermos Deus no nosso íntimo, no nosso pessoal. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós. Esta é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Então coloque isso no seu coração. Esta é a primeira fala que eu quero destacar para nós, que Jesus falou no versículo 3, que te conheçam a ti. E isto é a vida eterna. Jesus ainda fala, irmãos, no versículo 25, ele diz assim, versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Ele está dizendo, olha, o mundo não conheceu o Senhor, mas eu conheço o Senhor. Eu conheço quem é o Senhor. E é esse conhecimento, irmãos, que eu e você devemos buscar. Esse conhecimento que Jesus fala aqui, olha, o mundo não conhece, o mundo não pode conhecer, eu, porém, te conheci. E ele vai dizer ainda, e este compreenderam que tu me enviastes, ou seja,
ele conheceu o Pai, e os seus discípulos perceberam que Jesus, de fato, conhecia o seu Pai. Uma outra frase que eu gostaria de destacar para nós nesta noite está no versículo 26, o último versículo desse capítulo. Ele vai dizer: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Jesus está falando: olha, eu conheço o Pai, eu conheço o Deus Pai, mas também eu desejo que os meus discípulos também conheçam o meu Pai. Ele diz: olha, eu lhes fiz conhecer. Ele está dizendo que ele mostrou o Pai quando ele esteve com os seus discípulos. Então nós precisamos, amados irmãos, através de Jesus, conhecer a pessoa do Pai. Nós precisamos olhar para Jesus, e ver em Jesus as suas atitudes, ver em Jesus como ele tratou as pessoas, ver como Jesus ele cuidou das pessoas. Eu fiquei pensando essa semana, se Jesus estivesse aqui conosco, amados irmãos, nessa semana que passou, onde se discutiu, se falou bastante daquela criança que foi estuprada pelo seu tio, e então, no seu estado, no Espírito Santo, os juízes não deu a ela a condição de abortar aquela criança, nem os médicos quiseram fazer aquele aborto, e ela então teve que ir para Pernambuco, porque lá a justiça autorizou aquele aborto, e havia médicos lá dispostos a fazerem aquele aborto. E houve uma discussão tremenda no meio da igreja, a igreja se metendo numa coisa que não diz respeito a ela, a igreja se metendo num assunto que não diz respeito a ela, diz respeito à família daquela criança. E eu fico pensando, então, qual era o que Jesus faria numa situação dessa? O que Jesus faria numa situação dessa? Você acha que Jesus ficaria do lado dos santarrões que não estavam preocupados com aquela criança, mas estavam preocupados na letra fria da lei, e não pensaram que aquela criança com 10 anos não poderia ter aquele filho? Aquela criança com 10 anos não tinha estrutura corporal para ter aquele filho, ela corria risco de vida se ela continuasse com aquela gravidez. E muitos pastores, muitos crentes, irmãos, falando mal da menina, falando mal da família da menina, criticando os médicos, criticando os juízes, que agiram daquela forma, livrando aquela criança que já sofreu durante 4 anos de estupro, e então ficou grávida aos 10 anos de idade. E a gente eu vi muitos pastores que pareciam que estavam com raiva, falando desse caso como se estivesse com raiva, tentando proteger, o Evangelho, como se o Evangelho precisasse ser protegido. O Evangelho não precisa de proteção, queridos. Jesus é o dono do Evangelho, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos seus. E eu então fiquei pensando, como Jesus agiria? O que Jesus falaria? Eu penso que Jesus não falaria nada, mas se fossem a Ele, perguntassem a Ele, Ele ia ficar do lado da criança, Ele ia ficar do lado daquela menina, que sofreu durante 4 anos, e agora estava sofrendo com aquela gravidez, fruto de um estupro de um tio. E muitos crentes, queridos, muitos crentes criticando aquela criança e a família daquela criança. Então, queridos, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. A gente não pode somente conhecer a letra fria da lei,
Porque a letra fria da lei, ela mata. Ela mata. Porque a letra fria da lei, ela não tem amor. Ela não tem compaixão. E quantos crentes, queridos, quantos crentes se manifestaram, até mesmo falaram palavras ofensivas àquela menina, uma criança que já estava sofrendo e possivelmente também estava sofrendo por aquilo que estavam falando com ela, falando dela. É lógico que os médicos tentaram preservá-la ao máximo possível, mas, queridos, se a gente não conhecer a Deus de verdade, se a gente não conhecer Jesus, se a gente não olhar para Jesus e ver como Jesus andou, como Ele agiu, nós vamos ser meros conhecedores da lei de Deus somente, meros conhecedores da palavra. E não é isso que o Senhor deseja de nós, queridos. A igreja tem se perdido nesse tempo. A igreja tem se perdido. A igreja tem se deixado levar por falsos mestres que têm enchido os ouvidos e o coração de muitos. Eu vejo crente defender aquilo que Jesus nunca defendeu. Nós precisamos olhar para a nossa vida, queridos, olhar para Jesus e ver como Jesus agia, como Jesus agiu com as prostitutas, como Jesus agiu com a mulher em adultério, como Jesus cuidou, como Jesus tratou as crianças, como Jesus tratou até mesmo os fariseus, aqueles que sempre estavam combatendo o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, precisamos conhecer a Deus de verdade, e nós vamos conhecer a Deus conhecendo Jesus, olhando para Jesus, olhando para as atitudes de Jesus, relermos o Novo Testamento com o olhar de Jesus, para que a gente então não possa ser legalista, não possa agir com truculência em favor da nossa fé, defendendo a nossa fé. Muitas pessoas defendem a fé com raiva, defendem a fé com truculência. Não é assim, queridos, não é assim. E me entristeceu muito quando eu vi a igreja, parte da igreja, não toda a igreja, mas parte da igreja evangélica se levantando. Não era nem para falar nada, era para ficar quieto. Era para ficar quieta. Mas muitos falaram o que não sabiam. Uma outra frase, irmãos, que eu tirei para nós desta oração, está no versículo 4, quando Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esta expressão, eu te glorifiquei na terra, Jesus está falando para Deus: olha, nesses 3 anos que eu vivi na terra, eu glorifiquei o teu nome, eu cumpri a obra que o Senhor tinha determinado para mim. Ou seja, queridos, a nossa estada nesta terra ela é passageira, nós já sabemos disso, mas o tempo que nós vivemos aqui, nós precisamos viver para a glória de Deus, nós precisamos viver glorificando o nome do Senhor, não somente levantando as mãos, não somente em momentos de cânticos, mas adorando ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes. E muitas vezes, irmãos, nós não glorificamos a Deus com as nossas atitudes, nós não glorificamos a Deus com aquilo que fazemos. Ao contrário, nós envergonhamos, entre aspas, o nome de Deus, porque
A igreja evangélica no Brasil, ela tem sido vista como um todo, por causa dessa parte da igreja que está envergonhando o evangelho de Jesus. Essa parte da igreja que está vivendo um falso evangelho, deixando o evangelho de Jesus de lado, não glorificando o nome de Jesus. E quando as pessoas olham e dizem, olha, são os evangélicos que agem assim, são os evangélicos que têm feito isso, porque eles colocam tudo dentro de um saco só, porque parte da igreja não tem glorificado o nome de Deus, tem ficado do lado errado na história, tem ficado do lado contrário, do lado que Jesus ficaria. Então não glorifica o nome de Deus na terra, como Jesus falou, eu te glorifiquei na terra. No versículo 6 ele vai dizer, manifestei o teu nome aos homens. No versículo 6 ele vai dizer, manifestei o teu nome aos homens. Ou seja, eu falei do Senhor, eu demonstrei o Senhor aos homens que o Senhor me deste. E essa, irmãos, é uma missão nossa, da igreja, porque nós também precisamos manifestar o nome de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus diante deste mundo, diante desse mundo mau, diante desse mundo perverso. E muitas vezes, irmãos, a igreja está do lado dos perversos, lutando contra os fracos. Nós não podemos agir assim, querido. Nós precisamos manifestar Deus neste mundo, manifestar a presença de Deus nesse mundo, como Jesus diz que Ele fez. No versículo 8, Ele vai dizer a seguinte frase, eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E Ele vai dizer ainda no versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Ele vai dizer então, olha, eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E quais são essas palavras, irmãos? Nós podemos ver essas palavras aqui. Jesus está falando, olha, é o conhecimento de Deus. Ele está falando, olha, é o ouvir a voz de Deus, e é o transmitir a voz de Deus. Assim nós vamos transmitir a palavra de Deus, porque para transmitir eu preciso conhecer, eu preciso ouvir, então eu vou transmitir aquilo que eu ouvi e que eu conheço. Então, se não houver esse conhecimento profundo, íntimo de Deus no nosso coração, nós vamos falhar. Mas Jesus falou, olha, eu tenho transmitido as palavras que me deste. E Jesus tem transmitido a sua palavra a nós. A palavra dele está aberta diante de nós. Mas muitas vezes nós erramos porque nós interpretamos a palavra do Senhor de maneira errada. Nós não interpretamos como Jesus interpretou o Antigo Testamento. Você vê que ele era totalmente criticado, porque as suas palavras muitas vezes iam de encontro às leis do Antigo Testamento, aos costumes do Antigo Testamento, às tradições orais do Antigo Testamento. E muitas vezes ele foi julgado por isso, como por exemplo, se ele fizesse uma cura no sábado, ele não poderia fazer, porque ele estava transgredindo a lei. A lei, irmãos, fria, a letra mata, Paulo já fala sobre isso. A letra mata, ou seja, o conhecimento sem amor, o conhecimento sem compaixão, ele traz morte, ele não traz vida. Então, queridos, você tem recebido a palavra do Senhor, transmita com fidelidade. Versículo 14, Jesus diz assim, o mundo
os odiou. Por que o mundo odiou os seus discípulos? Porque eles estavam vivendo e falando totalmente o contrário daquilo que eles viviam naquela época. E nós temos vivido esses dois momentos aqui no país, no nosso Brasil. Nós temos aqueles que são odiados pelo mundo por causa desse falso testemunho. Nós não somos odiados por causa do nome de Jesus. Nós não somos odiados por pregar o Evangelho. Nós não somos perseguidos por pregar o Evangelho. Nós somos perseguidos por dar mau testemunho, por ficar do lado errado, não ficar do lado dos pobres, não ficar do lado dos necessitados. E muitas vezes nós escolhemos estar do lado dos poderosos, contra os oprimidos. Então, amados irmãos, Jesus falou, olha, o mundo os odiou, e o mundo não nos odeia mais, da maneira que Jesus está falando aqui, odiar por causa do nome, odiar por causa da palavra, mas o mundo nos odeia hoje por causa do nosso pecado, do pecado da igreja. Ele vai dizer ainda no versículo 8, eu os enviei ao mundo. Ele diz, olha, eu enviei os meus discípulos ao mundo. E essa palavra é para nós hoje. Nós estamos aqui, não somos daqui, mas nós fomos enviados para este mundo. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida então passa a ser um enviado de Deus para manifestar a glória de Deus, queridos, neste mundo. E em último lugar, a última frase que eu quero tirar para nós aqui desse texto, está no versículo 19, quando Jesus diz assim, é a favor deles, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Jesus então está declarando, olha, eu me santifico pelos meus discípulos, eu me santifico para que eles então sejam santificados. Jesus está dizendo que ele se importava com a santidade, com a santificação dos seus discípulos. E essa santificação, irmãos, continua. Ele deseja que nós continuemos trilhando o caminho da santidade, trilhando o caminho do conhecimento de Deus, trilhando no caminho do ouvir a voz de Deus, trilhando no caminho de obedecer a voz de Deus, obedecer a sua palavra, e amarmos uns aos outros, e amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então ele diz, amados, a favor deles eu me santifico. Jesus então está abrindo o seu coração ao Pai, mostrando todo o seu amor, toda a sua dedicação e obediência ao Pai, está mostrando também o seu amor e a sua dedicação aos seus discípulos e aqueles que creriam nele no decorrer dos séculos. Jesus nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama com os nossos erros. Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele continua nos amando. Nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Nós precisamos conhecer, olhar para Jesus, como Jesus olharia para Ele mesmo. Jesus precisa ser a nossa bússola, a nossa direção. Então, queridos, nós vamos glorificar o Senhor nesta terra. E nós não vamos ficar do lado errado na história. Para concluir, irmãos, eu quero dizer para você e para mim que nós temos uma missão nesta terra. Eu já falei que Jesus falou sobre isso, que Ele veio e cumpriu a missão que o Pai deu a Ele. Mas eu quero destacar para você que nós temos uma missão na terra, e esta missão consiste, em primeiro lugar, em conhecer a Trindade, em conhecer a Deus, mas conhecer de verdade, não é conhecer de ouvir, não é conhecer de ler, é conhecer de
ouvir, de ler e de sentir. Você sentir Deus contigo, você ter essa experiência pessoal, que você sabe, você pode passar por que você passar, mas você conhece a Deus de verdade, como Jesus conhecia o Pai. Então, queridos, a nossa missão na terra, em primeiro lugar, é conhecer a Trindade. Em segundo lugar, a nossa missão nesta terra também é glorificar a Trindade. Porque se nós conhecemos a Trindade, se nós conhecemos a Deus, nós vamos glorificá-lo. Porque não é possível um ser humano que tenha um encontro com Deus verdadeiro, que não o glorifique. Que não o glorifique. Então esta é a nossa missão, conhecer a Trindade, glorificar a Trindade. Em terceiro lugar, ouvir a Trindade, ouvir a voz de Deus. Quantos irmãos, quantos crentes a gente vê falando, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir Deus falando comigo, porque não conhece, porque não tem intimidade. E se não conhece, não tem intimidade, como você vai ouvir a voz? Como você vai ouvir a voz de Deus? Por isso eu estou te convidando nesta noite a você tomar uma atitude na sua vida e começar a buscar a Deus de verdade, para que Ele se manifeste a você, para que você o conheça de verdade, para que você o glorifique de verdade, para que você possa ouvir a sua voz e não ser enganado com outras vozes. Em quarto lugar, queridos, a nossa missão nesta terra é manifestar a Trindade, exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo nesta terra, manifestar a Trindade neste mundo mau e perverso. E em quinto lugar, nós precisamos, nossa missão na terra é sermos um com a Trindade Santa. Sermos um entre nós e sermos um, como Jesus falou aqui, eu em ti e eles em nós, para que a gente não possa viver uma vida que glorifica o Senhor. E nós temos aqui nesta oração de Jesus as atitudes dele, as falas dele. E nós conhecemos então um pouco do que estava passando e passava no coração de Jesus e que deve permear a nossa vida, que deve passar pela nossa vida e deve ficar na nossa vida como crentes em Jesus. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a viver como Jesus viveu. Que o Senhor ajude a você que está aí do outro lado, que é servo e serva do Senhor. Que o Senhor te ajude a conhecê-lo, que o Senhor desperte a sua alma para conhecê-lo, para buscá-lo. Que o Senhor faça isso contigo, que o Senhor faça isso comigo. Então, queridos, nós vamos manifestar o nome de Deus, a pessoa bendita de Jesus e também o Espírito Santo nesta terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus manifeste a graça dele sobre a sua vida, que esta palavra possa ter encontrado terra fértil no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu quero, irmãos, ainda nós temos alguns minutos, e eu gostaria de orar nesse momento. Alguns irmãos da igreja e outros conhecidos nossos testaram positivo para a Covid-19. Nossa igreja estava como que protegida, quase ninguém da nossa igreja pegou esse vírus, mas agora já vários irmãos estão infectados com esse vírus, e nós precisamos orar, pedindo para que o Senhor os guarde, pedindo para que o Senhor os proteja, não somente a eles, os nossos irmãos em Cristo,
mas também o nosso país, a nossa cidade, e que você também se proteja, que você se resguarde, porque o número começou a crescer novamente no Rio de Janeiro, por causa desse afrouxamento que teve. Então os casos começaram a aumentar, e isso então é preocupante para nós. E na nossa cidade já muitas pessoas então foram infectadas agora. Então nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça de Deus. Se você conhece algum irmão, você ore por ele. Vamos orar também por outros irmãos que estão passando por outras enfermidades. Muitos irmãos sofrendo em seus lares com outras enfermidades. Vamos orar ao Pai, pedir que Ele nos ajude, que Ele derrame da sua graça sobre nós e que Ele nos proteja de todo esse mal, em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo. Senhor Jesus, eu quero interceder junto a Ti, Pai, nesta hora, pelos meus irmãos e irmãs que contraíram esse vírus, Pai. Alguns estão em situação mais confortável, outros estão em situação estável, mas tem alguns outros que estão com a enfermidade um pouco mais grave. Eu quero rogar ao Senhor por eles, quero pedir a Tua intervenção na vida deles, que o Senhor toque em seus corpos, Pai, que o Senhor faça esse vírus ser aniquilado em nome do Senhor Jesus, que eles recebam agora a graça do Senhor, a cura do Senhor, a manifestação do poder do Senhor, que Tu transborde o Teu amor, Pai, sobre a vida desses irmãos de outras igrejas, Pai, irmãos da nossa igreja, que estão precisando do Senhor neste momento. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos com outras doenças, com outras enfermidades. Quero orar ao Senhor para que também o Senhor os guarde, que o Senhor os visite aqueles irmãos mais idosos, Pai, que estão passando por dificuldades em suas casas. Visita, Pai, os nossos parentes que também estão passando dificuldades em suas casas. Visita as irmãs e os irmãos. Visita as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, Pai, desta igreja. Visita, Senhor, e nos guarda, nos proteja, que possamos estar ouvindo a voz do Senhor, que possamos estar entendendo a voz do Senhor e que possamos então confiar em Ti, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o Teu povo. Guarda aqueles que ainda não contraíram, Pai, esse vírus. Proteja-os de contrair esse vírus. Não deixa, Pai, não deixa, eu te peço, e que a Tua mão poderosa esteja sobre esta cidade, esteja sobre este estado, o estado do Rio de Janeiro, esteja sobre o nosso país. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado, para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com a Igreja Evangélica Congregacional de Paracambi e sejam com todas as igrejas espalhadas sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Permitindo Deus, nós estaremos aqui mais uma vez no próximo domingo para adorarmos ao Senhor juntos e também ouvirmos a sua santa palavra. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.